semanas. E eu quero ler para vocês o texto que diz assim, ó: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana, e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, irmãos, basicamente, esse é o texto base que nós temos das 70 semanas. Então, só título de introdução, que agora a gente realmente vai começar a entrar no estudo, nós percebemos, né, que enquanto Daniel estava meditando nas profecias dos 70 anos de cativeiro, o anjo vem a Daniel e traz a revelação das 70 semanas de Daniel. Olha só que maravilhoso que é isso, porque a gente vê assim, ó, que Daniel estava meditando nas profecias de um profeta que já vinha passado, e Deus vai dar uma outra profecia que serviria para os nossos dias hoje. Então essa é a beleza da revelação, certo? Luiz, quer comentar alguma coisa aqui ou podemos partir para o próximo slide? Aí, em Daniel 9, tá escrito assim, sabe e entende? Tem algum texto que fala assim, sabe e entende? Aqui, ó. Tem, não tem? No 27 ou no 24? Sabe e entende. Ah, sim, é no slide anterior. Acho que ele vai dizer aqui, ó. Preste atenção à mensagem para entender a visão. Dependendo da tradução, acho que deve ser sabe e entende, acho que é. Isso, era só isso que eu queria comentar. Pode avançar o slide aí para deixar no esquema? Uhum. Então, essa parte que diz sabe e entende. Você vê, quando coloca na tradução linguagem de hoje, fica mais difícil da gente recuperar a ideia. Mas quando o Senhor Jesus, em Mateus 24, está falando do abominável da desolação, ele fala assim, quem lê, entenda. Foi a mesma coisa que Jesus, antes de se fazer carne em espírito, falou para Daniel. Sabe e entende. Era o anjo falando, claro, mas o anjo deu a mensagem de Deus. Sabe e entende. Tipo, coloca o coração nisso. Foi falado em Daniel 8 também. É a mesma coisa que o Senhor Jesus falou. Quem lê, entenda. Porque você vai ter que ler e entender, porque quando Jesus falou isso, ele apontou para o chifre pequeno de Daniel 8. Só que aí, em Daniel 9, está explicando o capítulo 7. Então tem um chifre pequeno em Daniel 7, Jesus apontou para o chifre pequeno de Daniel 8 e realmente vai ter que fazer uma conta. Abriu mais uma tela aí? Ó, 2 ângulos agora? Ou seja, Daniel também ficou perdido. Não pensa que é só a gente que fica perdido. Daniel ficou perdido porque um chifre pequeno em Daniel 8 parece que está se levantando no Império Grego. O chifre pequeno de Daniel 7 está se levantando no quarto animal. Mas eles estão falando do mesmo personagem que vai agir no mesmo tempo. Você tem que recolher as informações. Isso que eu queria destacar, né? Quem lê, entenda. Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai destacar aqui é, para a maioria talvez que segue a gente, que já acompanha, que já tem a sua mente exercitada nas profecias, já sabe o que significam as 70 semanas, né? Mas para quem talvez está chegando no canal ou vai ver a live daqui uns dias e está começando nesse assunto, né, a gente queria fazer uma breve introdução aqui falando sobre o que são as 70 semanas, tá? O que representa esse número de 70 semanas. E para isso, eu separei aqui o slide só para vocês darem uma olhada, tá?
Quando a gente olha aqui para 70 semanas, nós vamos entender que no Velho Testamento, 70 semanas, a semana, muitas vezes, ela era contada como dias, como a gente conhece hoje, mas muitas vezes a palavra semana não falava apenas de dias de 24 horas, mas falava de período de ano, aonde cada dia da semana não representava um dia de 24 horas, mas representava um ano. E aqui eu separei um texto para vocês, que é o texto que a gente vai ter em Levíticos 25, se eu não me engano, até vocês leram ontem na live com o Pedro, né? Que fala assim, ó, Levíticos 25, ele vai dizer assim, conte 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, e essas 7 semanas de anos totalizarão 49 anos, tá? O que esse texto ele está mostrando para nós, tá? Esse texto, ele vai falar justamente a ideia de que a semana, ela não simboliza ou não representa apenas semana de dias, mas semana de anos. E quando a gente olha para essa profecia das 70 semanas de Daniel, a gente vai encontrar justamente isso. Não são semanas de dias, mas semanas de anos, tá? Então, quando fala de 70 semanas, está falando de 490 anos. Cada semana não são 7 dias, são 7 anos. Então, 70 vezes 7 são 490 anos, tá? Então, só título de introdução. Para quem já sabe, beleza, mas para quem está entrando e conhecendo agora esse assunto, é legal a gente dar essa pincelada para não ficar perdido no assunto, tá? Porém, olha só o que esse texto ele vai nos levar, então. Porque quando a gente fala das 70 semanas de Daniel, nós vamos ver que o texto das 70 semanas, ele começa no versículo 24, dizendo o seguinte, ó, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade, tá? Então ele fala das 70 semanas direcionadas ao povo de Daniel e à cidade. Aqui, Luiz, eu quero aproveitar para a gente fazer uma pergunta que geralmente eu vejo no meu canal. Eu creio que talvez você deve ouvir muito essa pergunta também, tá? Tem muita gente que diz assim, poxa, tá aí, ó, as 70 semanas elas é só para o povo de Daniel e só para a cidade do povo de Daniel. Onde é que a igreja se encaixa nesse cenário? O que tu pode me dizer aí, Luiz, sobre esse assunto? Então, se for essa pergunta, porque aí tem várias doutrinas que atrapalham o conhecimento correto, né? Essa daí vem da linha pré-tribulacionista, geralmente, né? Eles falam que a igreja não participou das 69 semanas, então não faz sentido ela participar da 70ª. E ainda mais, vocês vão se lembrar agora, quando eu estiver falando, de talvez alguns pastores que vocês já viram, e eles falam que só por esse texto aí que o Tiago Ortiz leu, já elimina toda a possibilidade da igreja passar pela grande tribulação, porque já foi bem claro que as 70 semanas é sobre o povo de Daniel e sobre a Santa Cidade. Agora vamos para o raciocínio lógico sem ter que cair em muitos textos bíblicos. Se as 70 semanas que o Senhor está falando e mentalizando se refere só ao povo judeu e só a um santuário, olha só como eles já perderam a conta. O santuário começou a ser iniciado após o decreto de Ciro, Neemias e Artaxerxes. Artaxerxes foi o 3º decreto. E a partir daquele decreto, houve a contagem mesmo, não houve mais parada, mas tem que considerar os 3 decretos. E começou a ser construído um templo literal. Aquele templo literal acabou naquela época, acabou lá nas mãos de Esdras e Neemias. Aliás, pode ver que Esdras e Neemias, eles narram tempos angustiosos. Lembra que fala que as 70 semanas, as praças e as circunvalações, os muros serão edificados, mas em tempos angustiosos? Pode ver que para edificar o santuário naquela época, os homens tinham que estar com uma mão armadura e na outra trabalhando. E tinha que ter vigias, porque toda vez os inimigos de Israel vinham para fazer parar a obra de Deus. Figura para o futuro, né? Então foram tempos de angústia. E o livro do Neemias e de Esdras acaba de uma maneira dramática, né? Agora, o tempo de angústia para o nosso tempo é esse tempo,
onde é um tempo muito trabalhoso. Paulo disse que nos últimos dias seria dias de muito trabalho, porque se levantaria falsos profetas, homens que são mais amigos do mundo do que amigo de Deus, que confessa a Deus com a boca, mas nega com as obras, avarentos, que não honram pai e mãe, todo aquele tipo de apostasia teria no nosso tempo para atrapalhar a edificação da casa de Deus. Agora, eu estou falando aqui a história, né? Eu estou mesclando as histórias, né? Se o Senhor, que é o dono da profecia, está visualizando só um templo literal, eles já perderam essa conta lá no passado. Aí eles começam a olhar para um templo lá no futuro, que é o templo aonde Jesus veio. Aí Jesus veio, aquele templo foi destruído no ano 70, ou seja, eles perderam ali a conexão da profecia, porque o Senhor, ele deu start num templo literal, mas ele vai acabar a profecia num templo espiritual, que é a igreja. Então, na mente do Senhor, o start, como uma maquete, é um templo literal, mas o final é um templo espiritual. E o templo espiritual é justamente a igreja, judeus e gentios. Por isso que lá em Apocalipse 11 você vai ver as visões de Zacarias, as visões de Daniel e um santuário de Deus mostrando que a edificação da casa de Deus ainda não acabou. Porque quando acabar, aquelas 7 maravilhas têm que estar distribuídas sobre o povo de Deus. O povo de Daniel, se você for ver na própria oração de Daniel, não era só judeu. O povo de Daniel era a casa de Israel que foi dispersa. É claro que Daniel não conhecia todos esses mistérios, mas esses mistérios são explicados pelos apóstolos do Novo Testamento, onde a gente, como os gentios, eles entram para fazer parte do povo de Daniel. Ou se não, aquelas 7 maravilhas vão ser estabelecidas também somente sobre o judeu. E o Senhor estaria visualizando, no final das 70 semanas, da 70ª, um templo literal. Porque foi falado sobre o povo de Daniel e a tua santa cidade, não é? Então, eles têm que terminar a linha pré-tribulacionista, tem que terminar a profecia, então, só em judeu e numa cidade literal. São esses os desígnios de Deus? Claro que não. É isso daí. Não sei se eu entendi, mas se não ficou claro em algum ponto, aí o irmão Tiago Tis pode dar uma pincelada aí. É até interessante a gente destacar, né, que muitas vezes as pessoas diziam assim, mas não é para o povo, é só para o povo de Israel, não tem nada a ver com a igreja. Onde é que estava a igreja naquele tempo, né? A igreja estava nas profecias que haveria no tempo determinado de nascer e surgir. A igreja já estava inserido nessas profecias, tá? E isso, até eu destaquei aqui o comentário da irmã, onde ela cita aqui a ideia nas 2 casas de Israel, porque é justamente isso. Até tinha um texto que eu acho que você me comentou antes da live sobre Daniel 9, era isso, né, Luiz? Isso, tem aqueles textos ali são chave para a gente entender que Daniel, ele orava pelos de longe, que seria nós no futuro. Ainda que ele não sabia desses mistérios, ele orava. Aliás, não quer dizer que ele não sabia que a casa de Israel iria retornar, ele sabia. O que ele não sabia é que iria abrir uma nova aliança para os gentios. Aliás, ele tinha isso em Jeremias. Vamos deixar isso bem claro. Ele tinha, mas ele não sabia que os gentios iriam entrar sem ter que passar pela primeira aliança e eles iriam se formar aquele santuário, aquela realidade da qual ele estava orando e pedindo por algo literal. Isso é fato. Nem Pedro, né, no Novo Testamento, ele não sabia. Ele achava que os gentios tinham que passar pela primeira aliança para entrar em aliança com Deus. Você vê isso, e isso era Pedro quando tinha o Espírito Santo. Ele achava que o gentio tinha que entrar na primeira aliança. E não era, o gentio não precisaria entrar na primeira aliança. É verdade. Então, a ideia é justamente essa, tá, irmãos? Se vocês forem ler Daniel 9, vocês vão ver, prestem atenção nas palavras-chave, né? Até o Luiz destacou isso para mim hoje no particular também, né? Prestem atenção nas palavras chaves que vão aparecendo ali na oração de Daniel quando ele está orando. Ele ora pela transgressão, pelo pecado, ele ora pela iniquidade ali, pedindo perdão, né, pela transgressão. Ele vai usar várias dessas palavrinhas chaves. Quando nós vamos ver, ele vai falar assim, que ele ora tanto para os de perto como para os de longe. Quem eram os de longe? Né? Entende? Ele está orando. E quando o anjo Gabriel vem trazer a revelação das 70 semanas, qual que é o propósito das 70 semanas? Ele não vai falar sobre transgressão, sobre pecado, sobre cumprir a profecia, sobre tudo aquilo que Daniel havia orado anteriormente? Só que a aplicação agora não são mais só para o cativeiro do povo que estava ali preso, mas agora ele vai jogar incluindo todos, tanto os de perto como os de longe.
E isso, até, eu vou roubar aqui as palavras do Luiz, tá? Porque isso vai nos jogar para onde? Para Efésios 2 e Efésios 3, onde vai falar também sobre a questão das duas casas de Israel. Então a gente vai ver que está tudo conectado, só que quem não conhece as duas casas de Israel não vai entender aonde que a igreja está inserida aqui nas 70 semanas de Daniel. As pessoas precisam entender sobre as duas casas de Israel para entender e fazer essas conexões, tá? Mas a ideia é justamente essa. Por que a igreja naquela época não foi inserida? Ela foi, só que a gente não consegue perceber se a gente não interpretar as escrituras como um todo, tá? Ainda mais, irmão Tiago, que um dos 7 pontos, Deus falou assim que teria expiação da iniquidade. Para quem conhece a lei, a expiação da iniquidade apontaria diretamente para a Arca da Aliança, que seria a sexta festa, permitindo que o povo fosse para a festa dos tabernáculos. Não existe uma expiação para judeu, não existe uma expiação para a igreja na cruz e uma expiação para judeu lá no final das 70 semanas. A expiação é uma só para todos. Então, logo após, diz assim, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, fazer expiação da iniquidade, apontou para a sexta festa. E a outra festa, que seria a sétima, seria tabernáculos. Aí diz, justiça eterna. Logo depois da expiação vem justiça eterna. Aí se cumpre a visão, se cumpre a profecia, sela a visão, sela a profecia e unge o santo dos santos. Como é que os gentios não vão estar inclusos nessas maravilhas aí, que são todas obras de Cristo? Todas elas são obras do Filho. Não tem como separar isso. Eu já vi as pessoas dizendo assim, que as 70 semanas se cumpriram Estevão. Assim, a linha adventista, né? 70 semanas se cumpriu Estevão. E aí onde ficam os 7 pontos? Aí eles falam que Jesus é a nossa justiça eterna, ele tirou os nossos pecados, ele é o fim da transgressão. Aí eu pergunto, nós não pecamos mais? Já veio justiça eterna? Eu não estou vendo. A morte foi abolida? Sabe, não tem nada disso no povo de Deus estabelecido. Agora, você encontra isso lá em Daniel 9. Agora, olha a falta de somar os pontos. Daniel 9, quando se estabelece aqueles 7 pontos, você vai lembrar de Daniel 7, aonde vem o chifre pequeno, tem um chifre pequeno, né, reinando por 3 anos e meio, e logo depois de 3 anos e meio, vem o ancião de dias e faz justiça aos santos. Ou seja, no tempo do chifre pequeno, que é lá para o final, todo mundo sabe disso, tem pecado, tem transgressão, tem iniquidade, mas após a vinda do ancião de dias, depois de 3 tempos e meio, aí se estabelece aqueles 9 pontos. Então, aqueles 7 pontos de Daniel 9 faz conexão com Daniel 7, e aí você vê um reino estabelecido. Não tem como dizer que isso se cumpriu no tempo de Estevão ou no ano 70. É impossível. É verdade. Então, assim, a ideia é justamente essa, porque olha só o que vai acontecer. Eu vou destacar aqui os slides só para a gente continuar, vendo esse assunto, porque é uma linha do tempo, não tem como a gente fugir disso, tá? Nós vamos ver que o próprio versículo 24, que fala das 70 semanas decretadas sobre o povo e a cidade, né, fala do propósito. Qual era o propósito das 70 semanas? O texto vai dizer assim, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Tá? Esse era o propósito das 70 semanas. E tudo isso a gente vai ver também na oração de Daniel, né? Então, esse é o propósito. Até, só para os irmãos irem se localizando, eu criei aqui uma linha do tempo que eu botei como base o templo de Jerusalém lá no ano 70. E aqui eu botei, um gráfico, para que até o final desse estudo a gente vá construindo uma linha dos acontecimentos, tá? Então aqui eu botei o propósito, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. O que eu quero destacar aqui, irmãos, é que a gente pode, olhando para esse cenário, a gente entender que existe um propósito para as 70 semanas de Daniel. E aqui entra o que o Luiz acabou de comentar. Muitas pessoas interpretam que esses
propósitos listados já se cumpriram na vinda de Jesus, botando, né, como se Cristo ele tivesse sido ungido, como se Cristo tivesse feito cessar o sacrifício e a oferta, porque a partir de Cristo nós vamos ver lá na frente a destruição do templo, e se não tem templo, não tem sacrifício e oferta, e toda essa ideia. Muita gente vai interpretar dizendo que isso já se cumpriu até Jesus. E aqui a gente vê muitas linhas. Eu falei sobre isso no meu canal alguns dias atrás, as diferentes linhas de interpretação que existem. Nós vamos ver ali os adventistas, que vem de uma linha historicista falando que já se cumpriu ali. Nós vamos ver os preteristas dizendo também que já se cumpriu, e aí eles surgem com aquele termo escatologia consumada, né? Dizendo que tudo já se consumou em Cristo na cruz e até o ano 70 depois de Cristo, tá? Mas a verdade é justamente, e aqui eu vou ser só repetitivo, é o que o Luiz acabou de dizer, tá? A gente não viu o cessar, né, dos pecados, ainda continua havendo pecado. Quando se fala de ungir o Santíssimo, poxa, Cristo já está reinando, ele já assumiu aquele domínio eterno que as profecias declaram acerca dele, né? O reino eterno, olha aqui a propaganda, né? O reino eterno, não tem isso se cumprindo, né? Não sei, Luiz, aí se tu pode completar sobre esse assunto, mas a verdade é essa, nós não vimos o propósito das 70 semanas cumprido na íntegra nos dias de hoje. Não, isso é impossível. Por Apocalipse, principalmente o capítulo 11, é impossível. Mas por raciocínio lógico, o apóstolo Paulo, você pode olhar para ele e você vê que às vezes parece que ele é contraditório. Mas como a gente é cristão, a gente sabe que não é contradição. É um apóstolo que tem uma mente muito evoluída. Ele consegue olhar para uma linha do tempo onde os fatos todos já se cumpriram, tudo em Cristo. Aliás, ele já consegue nos enxergar nos lugares celestiais em Cristo. Mas ele consegue olhar para outra linha do tempo, que é a nossa linha real. Ele fala que Cristo aboliu o pecado. Olha só, ele fala para Timóteo, Cristo aboliu o pecado. É daí que surge aqueles filhos do diabo, não tem outra expressão para falar, que o pecado já acabou, a gente não peca mais. Tem filhos do diabo no YouTube falando isso. Não tem outra expressão para usar para homens assim. Porque, olha só, está negando que a gente comete pecado. João fala que quem nega que comete pecado é do maligno. Tem o espírito do anti-messias. Então, daí que surgem essas abominações. Paulo disse que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2. Mas aí ele está naquela linha do tempo onde ele está olhando para a provisão de Deus. O Senhor tem esse olhar também, ele nos enxerga já após o milênio. Mas o apóstolo Paulo também fala que nós vamos ressuscitar. João, por exemplo, João fala assim, em 1 João 2 e em 1 João 4. Ele fala assim, que nós temos um advogado à destra de Deus. Quem que é o advogado à destra de Deus? É o sumo sacerdote, não é? E João fala também na sua própria carta que ele se manifestou. Ele fala assim, nós temos um advogado, né, à destra de Deus, que ele é a nossa propiciação. Essa é a palavra que João usa. Ele é a nossa propiciação. Ele apontou para o propiciatório. Apontou para a Arca da Aliança, então apontou para a sexta festa. Aí João fala, e nós sabemos que o Filho de Deus se manifestou para tirar os pecados do mundo. Olha aí, é o que está realmente falando no dia da expiação. Só que o dia da expiação é uma festa para o futuro. Ou seja, João tem na mente que Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo, mas na própria carta ele diz, aquele que diz que não peca é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Ou seja, Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo e de fato ele perdoa os nossos pecados, mas vai ser removido no final das 70 semanas. O que tem no coração de João? As 70 semanas. Ele está basicamente explicando ela, mas ele não está explicando com os termos 70 semanas, chifre pequeno, não com esses termos, embora ele fala do anticristo. Ele fala do anticristo na sua carta. Só que o Espírito Santo também fez uma programação para que as cartas fossem escritas de uma maneira que gerasse estudos, perguntas, questões, porque aí ele prova o nosso coração. Não pensa que os apóstolos escreveram tudo e sabiam de tudo o que estava escrevendo.
Eles não sabiam de tudo. Eles sabiam do que estavam escrevendo, mas havia uma programação do Espírito Santo na qual eles não sabiam. Olha só, um exemplo pequenininho. Paulo fala em Gálatas, ele está falando da luta, do conflito de Ismael contra Isaac. Aí ele fala assim, que se um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho, que seja anátema, maldito. Aí ele repete isso, e ele está falando do conflito de Ismael e Isaac. Olha só, justamente no ano 610 depois de Cristo, supostamente o anjo Gabriel desceu do céu, chegou para Mohammed e falou, ó, Alá é o único Deus e você é o profeta dele. E deu um outro evangelho que tem mais números de pessoas do que os próprios cristãos, que é o islamismo. Paulo não sabia que ele estava escrevendo isso, pontuando isso. O Espírito Santo que usou isso na carta dele. Você entendeu o que quis dizer? Então os apóstolos também, eles escreveram de uma maneira que é uma programação do Espírito, para que a gente estudasse. Você acha que Deus não previa que pessoas iriam dar o fim das 70 semanas em Estevão, assim, sem base nenhuma? Ou que iriam dar o fim de todas as coisas no ano 70? E que iriam pregar que não tem mais pecado? E que o Apocalipse todo já se cumpriu? O que é isso se não é o espírito do anti-Messias, querendo tirar a gente das Escrituras? É justamente isso. Então, a ideia é justamente esta. Nós vamos ver que o próprio texto, ele vai se explicando, tá? Ele diz que existia ali, sim, um propósito para as 70 semanas. E quando é que a gente vai ver se cumprindo este propósito? A gente vai ver que ele só se cumpre no final das 70 semanas. Então, aqui a gente precisa entender aonde é que acaba as 70 semanas. Vamos dar sequência aos slides, que eu acredito que ele vai deixar mais claro essa ideia, tá?